E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Na última aula, a gente estava vendo a parte de propriedades coligativas, tínhamos começado a parte de propriedades coligativas, e aí a gente estava começando a ver só tonoscopia. Eu sou o professor Anselmo, professor de Química, vamos continuar a parte de propriedades coligativas, e aí agora você vai pegar um papel para você poder anotando as observações e as dúvidas que você tiver para você poder tirar com a gente depois, tranquilo? Só para recapitular então, para dar sequência, eu tinha falado para você que as propriedades coligativas, elas estudavam as alterações físicas sofridas por um solvente após adição de um soluto não volátil. E nós tínhamos visto a primeira propriedade coligativa, que era a tonoscopia. Vamos só fazer uma revisão de tonoscopia aqui nesse gráfico para a gente poder passar para a próxima propriedade coligativa, só para você recapitular o conteúdo da última aula. Aí eu te falei, as propriedades coligativas estudavam as alterações físicas sofridas por um solvente após a adição de um soluto que não fosse volátil. E aí, essa pressão de vapor é aquela pressão exercida pelos vapores sobre a superfície do líquido e as paredes do recipiente. Esse gráfico aqui, turma, é um gráfico muito bacana e cai no vestibular. E aí, de repente, se aparecer para você, você vai conseguir captar a ideia bacana. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos a pressão de vapor e aqui nós temos a temperatura. Aí a pressão de vapor, sempre quando a pressão de vapor se igualar à pressão externa, aí o líquido vai entrar em ebulição. Aí repara só aqui, ó, eu coloquei 760 milímetros de mercúrio, que é um valor que aparece geralmente no vestibular, que corresponde à pressão de uma atmosfera. Quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão externa, esse líquido vai ter facilidade para poder entrar em ebulição. Aí olha só aqui, ó, éter, álcool etílico e água. Aí você vai reparar que a temperatura de ebulição do éter é o menor de todos. Por que o éter tem menor temperatura de ebulição? Exatamente porque o éter é muito volátil. Como o éter é muito volátil, quanto mais volátil a substância for, maior a facilidade que ela tem em entrar em ebulição. Então, nesse meu gráfico aqui, ó, o éter ele é mais volátil do que o álcool etílico e é mais volátil do que a água. Eu precisaria dessas três temperaturas aqui para poder atingir a temperatura de ebulição do líquido. Então, como o éter é muito volátil, ele ferve a uma temperatura menor. Como a água é menos volátil, ela precisa de uma maior temperatura de ebulição. Tranquilo? Isso era propriedades coligativas da primeira propriedade coligativa, que era a propriedade da tonoscopia. Agora, turma, a gente vai começar a ver a aula 2, que é a segunda propriedade coligativa. A primeira propriedade coligativa é a tonometria. A segunda é ebulioscopia. Ebulioscopia é bacana que te lembra ebulição. Aí o que é a ebulioscopia? Ela vai estudar a variação na temperatura de ebulição de um solvente após adição de um soluto não volátil. Sempre adição de soluto não volátil. Um soluto que seja fixo, que tenha dificuldade para poder evaporar. Então a ebulioscopia, ela fala para você que todo líquido, quando ele entra em ebulição, se você adicionar algum soluto a ele, esse soluto vai se coligar a esse solvente, dificultando a ebulição desse líquido. Por quê? Porque quando o líquido está puro, ele tem as moléculas mais livres, as moléculas podem evaporar mais facilmente, vão ferver mais facilmente. Quando você coloca um soluto, o soluto e o solvente vão se coligar. Essa coligação do soluto com o solvente dificulta a temperatura de ebulição do líquido. Na aula passada até falei para você aquele exemplo do café. Quando a sua mãe vai fazer café, você pega a água, põe a água na vasilha e coloca para esquentar. A água entra em ebulição. Aí se você colocar açúcar, a ebulição para. Por que a ebulição para? Porque o soluto prende a molécula do solvente e dificulta a evaporação. Então, lá, ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Então, quando é que um líquido entra em ebulição? Toda vez que a sua pressão de vapor se igualar à pressão externa. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele líquido que é mais volátil, ele tem maior pressão de vapor. Como ele tem maior pressão de vapor, ele está mais perto de se igualar à pressão externa. Consequentemente, ele vai ferver mais facilmente. Eu vou colocar um roteirinho para você ali, para você poder captar legal esse esquema. A ebulição de um líquido ocorre quando a sua pressão de vapor se igualar à pressão externa. Logo, quanto maior a pressão externa desse líquido, aí menor é a quantidade de calor que você precisa fornecer para esse líquido poder entrar em ebulição. Então, a pressão externa
é um obstáculo que impede o líquido de ferver naturalmente, de entrar em ebulição naturalmente. Aí quando você tem então um líquido que é muito volátil, ele tem muita facilidade para soltar vapor. Se você tiver muita massa líquida passando para o estado de vapor mais rapidamente, começa a formar aquelas bolhas, e aí se formando as bolhas, você vai ter o líquido entrando em ebulição. Então logo, quanto maior a pressão externa, maior deverá ser o fornecimento de energia para você poder vencer essa pressão externa para o líquido poder entrar em ebulição. Aí olha só a observação bacana que eu coloquei nesse slide para você. Ó. Quanto mais concentrada estiver a solução, menor será a sua volatilidade. A pressão constante, né? E dessa forma, menor será a sua pressão de vapor. Logo, a temperatura de ebulição é maior. Deixa eu explicar isso aqui que é facinho. Acompanha comigo aqui. Ó. Se você pegar um solvente puro, as moléculas desse líquido estão livres. Então, se o solvente está puro, se o solvente está limpinho, as moléculas vão começar a evaporar com certa facilidade. Mas e se eu colocar algum soluto? Se você colocar soluto, a molécula do solvente fica presa. Aí, se a molécula do solvente fica presa, o líquido vai ter mais dificuldade para poder evaporar. Quanto mais soluto você colocar, mais presa a molécula do solvente fica. Se a molécula do solvente ficar muito presa, quer dizer que você vai ter mais dificuldade para poder evaporar o líquido. Se tem dificuldade para evaporar o líquido, a pressão de vapor vai diminuir. Se a pressão de vapor diminui, esse líquido vai ter mais dificuldade para se igualar à pressão externa. A sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Então a temperatura de ebulição fica dificultada. Por isso eu coloquei para você, quanto mais concentrada a solução tiver, menos volátil ela é. Se ela solta menos vapor, ela vai ter menor pressão de vapor. Se ela vai ter menor pressão de vapor, ela vai ter mais dificuldade de fazer essa pressão de vapor se igualar à pressão externa. Então o líquido vai ter mais dificuldade para poder ferver. Por isso que a temperatura de ebulição dele aumenta. Eu vou ter que fornecer mais calor para poder romper a interação entre o solvente e o soluto, para o solvente ficar livre e evaporar mais facilmente. Olha o gráfico aqui, ó. Quando você pegar um líquido puro, todo líquido puro tem essa volatilidade aqui, ó, essa pressão de vapor que você está vendo aqui no gráfico. Se você colocar agora alguma substância, se você colocar algum soluto, esse soluto ele vai diminuir essa temperatura, ou melhor, ele vai aumentar a temperatura de ebulição porque ele diminui a pressão de vapor. Então, o líquido puro ele tem uma temperatura de ebulição. Se você adicionar algum soluto, a pressão de vapor dele vai diminuir, aí, consequentemente, eu vou precisar fornecer mais calor para ele poder entrar em ebulição. Então, todo líquido puro, ele sempre ferve muito mais facilmente do que se ele estivesse na forma de solução. Nesse próximo slide, observe o seguinte, ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água equivale a 100 graus Celsius. Esse valor está relacionado à necessidade de vencer as interações que você tem entre as moléculas da água e a pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. Aí, a água tem uma volatilidade. Essa volatilidade da água faz com que a água solte vapor, que é a pressão de vapor. Quando a pressão de vapor da água se igualar a 1 atm, aí automaticamente esse líquido vai entrando em ebulição. Aí alguém pergunta para você assim, professor, é possível fazer a água ferver sem esquentar? É. Por que é fácil você fazer a água entrar em ebulição sem você precisar esquentar? Porque o líquido ele entra em ebulição quando o vapor se igualar à pressão externa. Então imagina você com uma roupa especial, água dentro do sistema fechado e você entrando numa câmara a vácuo. Na câmara a vácuo você não tem uma atmosfera considerável. Se você abre o potinho, se você abrir o recipiente, não existe pressão externa, mas existe a capacidade da água liberar vapor. Quando a água libera vapor, se não existe pressão externa, a água vai liberar vapor com mais facilidade e o líquido vai entrar em ebulição. Então o líquido ele pode entrar em ebulição sem você esquentar, é só diminuir a pressão externa. Porque a gente sabe que o líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Se eu diminuir a pressão externa, consequentemente, esse líquido vai entrar em ebulição com mais facilidade. Então, todo líquido, para ele poder entrar em ebulição, ele tem que estar sempre associado a uma pressão externa. Então, a pressão externa exerce influência direta na ebulição desse líquido. Tranquilo? À medida que se eleva a altitude, por exemplo, ao subirmos uma montanha, a pressão atmosférica diminui.
porque você vai ter menor massa de ar. Então, a alpinista está subindo, à medida que ele vai subindo, a massa de ar diminui. Então, a pressão atmosférica diminui. Se a redução na pressão atmosférica, então quer dizer que você tem menor força externa impedindo a volatilização do líquido. Então, à medida que você vai subindo a montanha, a pressão externa vai diminuindo, o líquido passa a ter mais facilidade para evaporar. Se o líquido evapora com mais facilidade, quer dizer que ele ferve mais facilmente. Aí o líquido se torna mais volátil e a sua temperatura de ebulição vai ficando cada vez menor. Vamos ver o próximo slide. Olha só que bacana. Nesse desenho a gente tem assim, ó, eu tenho aqui ao nível do mar, né? Você tem o zero, que é a pressão atmosférica, 1 atm. Eu tenho aqui o nível zero, mas a pressão atmosférica é 1 atm. Se eu começar a subir a montanha, aí eu estou aumentando a altitude. Aí se eu subir mais ainda, ó, coloquei aqui a Cidade do México, 2.240 metros de altitude. Então a Cidade do México é mais elevada do que a cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo é mais elevada do que o Rio de Janeiro. À medida que você vai subindo a montanha, aí você vai subindo aqui, ó, deixando o nível cada vez mais alto, aumentou a altitude, consequentemente diminui a massa de ar. Se diminui a massa de ar que está em cima da sua cabeça, diminui a pressão atmosférica. Se diminuir a pressão atmosférica, quer dizer que o líquido vai ferver mais rapidamente. Olha só que bacana o esqueminha que eu coloquei para você aqui, ó. Eu vou relacionar altitude, pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Toda vez que você sobe a montanha, aí a altitude ela vai aumentar. Se você está subindo a montanha e a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Se a pressão atmosférica diminui, o obstáculo exercido sobre o líquido para ele ferver vai diminuir. Quer dizer que o líquido vai ferver mais rapidamente, vai ter uma temperatura de ebulição menor. Tranquilo? E o papel da panela de pressão? Tem a ver com isso também. Por que você usa a panela de pressão para você cozinhar mais rápido? Olha só que legal nesse desenho aqui, ó. Nesse desenho você tem um líquido. Aí, à medida que você esquenta, esse líquido vai soltando vapor. Como o vapor não pode sair, o vapor vai ficar preso entre a superfície do líquido e a tampa. Vai exercer uma pressão muito grande sobre o líquido. O próprio vapor que foi soltado pelo líquido, esse vapor vai exercer uma pressão muito grande sobre o líquido e vai impedir o líquido de entrar em ebulição. A pressão vai ser tão alta, mas tão alta, que você mantém o líquido cada vez mais quente a uma temperatura muito alta sem ele ferver. Então ele cozinha o alimento mais facilmente. Ele vai soltando aqueles vaporzinhos ali, ó. Aí você vai ter a válvula começando a apitar. Quando a válvula começa a apitar, é porque você já tem tanto vapor ali dentro que não adianta você esquentar muito o líquido. Então é por isso que a sua mãe baixa o fogo. Quando ela baixa o fogo, é porque a pressão interna já foi atingido o nível máximo. Aí você não precisa mais esquentar muito. Então diminui o volume de gás, diminui a quantidade de gás que você está gastando, você vai cozinhar mais rápido com economia. Então bateu aquele barulhinho, consequentemente você pode diminuir a temperatura, porque a pressão lá dentro já está máxima possível, não adianta você esquentar mais o líquido, então diminui o volume de gás, diminui o calor, e aí você consegue cozinhar mais rápido, gastando menos gás. Beleza, galera? Deu um probleminha aqui, mas agora já retomamos a gravação. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha assimilado legal. E aquilo que eu te falo, anota tudo que você quiser, anota tudo, qualquer dúvida a gente tira ao longo da semana. Tranquilo? Abraço vocês e até a próxima aula.